Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. A família Martins estava empolgada com a mudança para a casa antiga nos arredores de uma pequena cidade rural. O casal, Marta e Eduardo, queria fugir da vida estressante da cidade grande, acreditando que o ar puro do campo faria bem a eles e aos filhos. A casa era um refúgio perfeito, um imóvel rústico de 2 andares, com janelas grandes que deixavam a luz natural inundar os cômodos, e um amplo jardim nos fundos cercado por uma cerca de madeira que, embora desgastada, ainda mantinha seu charme. Clara, a filha mais nova, encantou-se com as flores selvagens que cresciam de forma desordenada pelo jardim, enquanto João, o mais velho, mostrava interesse pelas árvores altas que cercavam a propriedade. Além do jardim, havia a floresta, que começava exatamente onde a cerca terminava. Era uma floresta antiga, de árvores imponentes, com uma atmosfera de mistério. Durante o dia, as crianças brincavam no jardim, explorando cada canto e inventando histórias sobre a floresta mágica ao fundo. Eduardo ria da imaginação dos filhos, enquanto Marta os observava com um sorriso de aprovação. A primeira noite na casa foi tranquila, mas Marta não conseguiu dormir direito. Acordou no meio da madrugada com uma sensação de inquietação. Levantou-se e foi até a janela do quarto, de onde podia ver a floresta ao fundo, envolta na escuridão da noite. As árvores pareciam mais altas, suas sombras ainda mais densas. Ela sentiu um arrepio, mas decidiu que era apenas o cansaço da mudança e voltou para a cama. Clara, no entanto, fez uma pergunta que deixou Marta intrigada. Mamãe, você viu a senhora na floresta ontem à noite? Marta respondeu com um sorriso, achando que era apenas imaginação da menina. As primeiras semanas na casa passaram tranquilamente. As crianças brincavam no jardim todos os dias, explorando cada canto com curiosidade. A vida parecia tranquila e perfeita. No entanto, Clara começou a fazer comentários que deixavam Marta desconfortável. Certo dia, a menina disse que sentia olhos observando da floresta. Inicialmente, Marta não deu muita atenção, achando que era apenas uma fase, mas depois de algumas noites, João comentou a mesma coisa. Naquela noite, Marta e Eduardo estavam assistindo TV quando ouviram um barulho vindo de fora. Eduardo levantou-se, conferiu pela janela e riu, dizendo que era apenas o vento nas árvores. Marta tentou relaxar, mas à medida que os dias passavam, a sensação de que algo não estava certo aumentava. À noite, ruídos vindos da floresta pareciam mais altos. Galhos estalando, como se alguém estivesse caminhando entre as árvores. Sempre que ela ouvia os sons, seu coração disparava, mas Eduardo insistia que eram apenas animais selvagens. A tensão começou a crescer dentro dela, mas ela decidiu não demonstrar para não assustar as crianças. João começou a ficar fascinado pela floresta. Ficava por horas olhando para as árvores, como se estivesse esperando algo. Em uma noite, quando Marta foi fechá-lo para a cama, ele comentou: Mãe, você sabia que as árvores falam? Elas querem que eu vá brincar lá. Marta gelou, mas respondeu com calma que era perigoso brincar na floresta à noite. As noites da nova casa começaram a ficar mais difíceis para Marta. Ela acordava todas as noites exatamente às 3 horas da manhã, suando frio, com a sensação de estar sendo observada. Decidida a vencer o medo, foi até a janela do quarto mais uma vez. Lá fora, a floresta parecia ainda mais escura, quase ameaçadora. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber que o vento estava completamente parado, mas as folhas de uma árvore específica balançavam suavemente. No dia seguinte, Clara voltou do jardim segurando algo sujo e antigo. Era uma boneca, coberta de terra, que parecia ter sido enterrada. A boneca estava estranha, com marcas de dentes no rosto e os olhos fundos, como se algo estivesse pressionado para dentro.
Clara estava encantada com a descoberta e queria manter a boneca no quarto, mas Marta se opôs, dizendo que precisava ser lavada primeiro. À noite, enquanto Marta a limpava, um arrepio percorreu sua espinha. Os olhos da boneca pareciam segui-la. Depois daquele dia, Clara insistiu em manter a boneca consigo, dizendo que era uma amiga da floresta. Marta tentou ignorar o incômodo, mas certa noite, quando foi fechar as cortinas, viu uma sombra alta, imóvel, à beira da floresta. Quando desviou o olhar e voltou a olhar, a figura tinha desaparecido. O coração de Marta disparou, mas decidiu não contar a Eduardo, que ainda não acreditava que algo estava errado. Dias depois, a boneca de Clara desapareceu. A menina procurou por toda a casa, mas não a encontrou. 3 dias depois, enquanto brincava no jardim, a boneca foi encontrada encostada na cerca de madeira, quase completamente enterrada, como se alguém a tivesse escondido ali. Clara jurou que não tinha levado a boneca para fora, e Marta começou a ficar realmente preocupada. A cada noite, os calafrios que sentia ficavam mais intensos, e os passos que ouvia vindos do andar de baixo a mantinham acordada. Eduardo continuava cético, mesmo quando Marta relatou os passos que ouvirá no meio da noite. Ele dizia que a velha casa estava apenas assentando a estrutura, rangendo como qualquer casa antiga. Marta não estava convencida. Em uma madrugada, depois de ouvir mais passos, levantou-se e foi até o corredor. Lá, encontrou Clara, parada, olhando para a porta da frente com um olhar vazio. Quando Marta a chamou, Clara apenas disse: "Eles querem brincar." Eduardo acreditava que a filha estava apenas tendo um pesadelo, mas Marta sabia que havia algo mais profundo e sinistro. A tensão entre o casal aumentou, enquanto Clara e João se afastavam cada vez mais um do outro. João começou a ter pesadelos frequentes, dizendo que via a boneca parada na floresta, olhando para ele. Era uma tarde de outono, e as crianças brincavam alegremente no jardim, enquanto o sol começava a se pôr atrás da floresta. Marta, cansada, decidiu entrar para preparar o jantar, mas chamou João e Clara para entrarem logo. Clara obedeceu, mas João pediu para ficar só mais um pouquinho. Marta concordou, dizendo que ele tinha apenas 10 minutos antes do jantar. Quando ela voltou para chamá-lo, João não estava mais lá. No início, Marta não se preocupou. Acreditou que ele havia se escondido no jardim, brincando de esconde-esconde. Ela chamou seu nome várias vezes, sua voz ficando cada vez mais desesperada. Eduardo saiu correndo quando ouviu os gritos aflitos da esposa e começou a procurar pelo jardim. Clara estava em pé na varanda, observando, com uma expressão estranha, quase indiferente. Quando Marta perguntou se ela sabia onde o irmão estava, Clara apenas apontou para a floresta. Ele foi brincar com eles, disse calmamente. O pânico tomou conta de Marta e Eduardo. Ligaram para a polícia, que chegou rapidamente, organizando uma busca que se estendeu até a madrugada. As horas passaram, e a escuridão da floresta parecia cada vez mais sufocante. Vizinho após vizinho se juntou à busca, todos andando em fileira, chamando pelo nome de João. Nada. No segundo dia, cães farejadores foram trazidos, mas a busca não rendeu frutos. Eduardo estava à beira do desespero, enquanto Marta sentia que uma parte de si mesma já havia desistido. A floresta parecia se fechar sobre eles, escondendo seus segredos em um silêncio sepulcral. Uma semana se passou desde o desaparecimento de João. Marta já estava perdendo as esperanças quando, no meio de uma noite chuvosa, ouviu batidas fracas na porta da frente. Quando abriu, lá estava João, encharcado, com a pele pálida e suja de terra. Ele parecia desorientado, sem lembrar como havia voltado. "Eles me deixaram vir embora", disse apenas, antes de cair nos braços de Marta, exausto. No começo, Marta e Eduardo sentiram um alívio imenso, mas algo estava errado. João estava diferente, mais quieto, distante. Seus olhos, que antes eram vibrantes e curiosos, agora pareciam vazios, como se ele estivesse olhando para algo muito longe. Clara evitava o irmão, dizendo repetidamente que aquele não era o João. Eduardo tentou ignorar, mas Marta não podia afastar a sensação de que algo havia mudado.
João também começou a evitar os pais, preferindo passar horas sentado na janela do quarto, olhando fixamente para a floresta. Às vezes, ele murmurava coisas ininteligíveis, palavras numa língua que Marta não conseguia entender. Quando ela tentava se aproximar, ele parava e ficava em silêncio. A tensão na casa crescia cada dia, enquanto Marta sentia que a floresta estava, de alguma forma, viva influenciando seu filho. O comportamento de João tornou-se cada vez mais inquietante. Ele parou de falar, exceto para sussurrar para algo que parecia estar na floresta. Durante as noites, Marta frequentemente o encontrava parado na janela, completamente imóvel, com os olhos fixos nas árvores. Clara recusava-se a dormir no mesmo quarto que o irmão e começou a evitar a casa, preferindo ficar no jardim, mesmo quando escurecia. Quando Marta perguntou o porquê, Clara respondeu que o irmão cheirava a floresta e que eles estavam esperando. Eduardo, que até então permanecia cético, finalmente começou a perceber que algo estava errado. Uma noite, ele acordou com um barulho estranho no andar de baixo. Desceu para investigar e encontrou João parado na cozinha, de costas para ele, com um olhar vidrado no vidro da janela. Quando Eduardo chamou seu nome, João simplesmente se virou e sussurrou: "Eles estão perto." Eduardo sentiu um arrepio e começou a perder o controle da situação. Enquanto isso, Marta acordava com marcas estranhas de hematomas pelo corpo, como se algo a estivesse agarrando durante a noite. A casa, antes acolhedora, parecia opressiva. Sons estranhos ecoavam pelos corredores, e pequenos objetos desapareciam, apenas para reaparecer em lugares onde ninguém havia deixado. Marta estava à beira de um colapso nervoso, sem saber se estava perdendo a sanidade. Desesperada por respostas, Marta decidiu entrar na floresta durante o dia. A sensação de ser observada a acompanhou o tempo todo, mas ela ignorou o medo crescente e seguiu em frente, determinada a entender o que havia acontecido com João. Após horas andando sem rumo, chegou a uma clareira isolada, oculta no coração da floresta. A visão era assustadora. Várias bonecas antigas, idênticas à que Clara havia encontrado, estavam enterradas parcialmente no chão, com os rostos voltados para o céu, os olhos riscados e as bocas deformadas. No centro da clareira, havia uma árvore antiga, mais velha e retorcida do que as outras, com símbolos estranhos esculpidos no tronco. Ossos pequenos, aparentemente de animais, estavam espalhados pelo chão, enterrados superficialmente. Marta sentiu um arrepio intenso, como se tivesse invadido um local proibido. Ela recuou rapidamente, com a sensação de que havia despertado algo ao entrar naquele lugar. Ao retornar para casa, Marta encontrou João olhando pela janela com um sorriso perturbador no rosto, como se soubesse onde ela havia estado. Clara, que estava sentada no jardim, apenas balançou a cabeça lentamente, como se esperasse por aquilo. Desesperada por respostas, Marta decidiu entrar na floresta durante o dia. A sensação de ser observada a acompanhou o tempo todo, mas ela ignorou o medo crescente e seguiu em frente, determinada a entender o que havia acontecido com João. Após horas andando sem rumo, chegou a uma clareira isolada, oculta no coração da floresta. A visão era assustadora. Várias bonecas antigas, idênticas à que Clara havia encontrado, estavam enterradas parcialmente no chão, com os rostos voltados para o céu, os olhos riscados e as bocas deformadas. No centro da clareira, havia uma árvore antiga, mais velha e retorcida do que as outras, com símbolos estranhos esculpidos no tronco. Ossos pequenos, aparentemente de animais, estavam espalhados pelo chão, enterrados superficialmente. Marta sentiu um arrepio intenso, como se tivesse invadido um local proibido. Ela recuou rapidamente, com a sensação de que havia despertado algo ao entrar naquele lugar. Ao retornar para casa, Marta encontrou João olhando pela janela com um sorriso perturbador no rosto, como se soubesse onde ela havia estado. Clara, que estava sentada no jardim, apenas balançou a cabeça lentamente, como se esperasse por aquilo. O medo que Marta sentia agora era insuportável, e ela sabia que algo terrível estava para acontecer. Naquela noite, Marta acordou de repente, com um pressentimento terrível. O quarto estava escuro e frio,
e ela sentiu que algo estava errado. Ao olhar para o lado, percebeu que Clara e João não estavam em seus quartos. Desesperada, acordou Eduardo, e juntos correram até o jardim, seguindo o caminho para a floresta. A lua estava alta, iluminando as árvores de forma fantasmagórica. E uma densa neblina cobria o solo. Seguindo um fraco som de sussurros, chegaram à clareira. Lá, encontraram João e Clara, ajoelhados ao redor da árvore antiga. João segurava uma faca enferrujada, com os olhos vazios e fixos no tronco, enquanto murmurava palavras numa língua incompreensível. Clara estava em silêncio, mas sua expressão estava vazia, como se estivesse em transe. Marta gritou, mas as crianças não responderam. Eduardo avançou para interromper o que quer que estivesse acontecendo, mas foi impedido por algo invisível, como se a própria floresta tivesse criado uma barreira ao redor deles. Marta caiu de joelhos, chorando, enquanto João lentamente levantava a faca em direção à árvore. A tensão no ar era insuportável, e o som dos sussurros ficou mais alto, ecoando por toda a floresta. Enquanto a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Aquela noite foi a mais fria que a família já experimentara desde que se mudaram para a casa. Marta acordou repentinamente, com o coração batendo forte e uma sensação de que algo estava profundamente errado. Ela olhou para o lado e viu que Eduardo ainda dormia, mas a casa parecia envolta em um silêncio sufocante, quebrado apenas pelo fraco sussurro do vento através das árvores lá fora. Algo a chamava, algo que ela não conseguia entender. Ela se levantou, o corpo movendo-se quase por conta própria, e foi verificar os quartos das crianças. A porta do quarto de João estava entreaberta, a cama vazia, coberta apenas pelo lençol amarrotado. Marta sentiu um calafrio. O quarto de Clara também estava vazio, a janela ligeiramente aberta, deixando entrar uma brisa gélida que fez seus pelos arrepiarem. O desespero tomou conta dela, e ela correu para acordar Eduardo, que pulou da cama assim que percebeu que algo estava errado. Juntos, saíram de casa, com lanternas nas mãos, atravessando o jardim que parecia ainda mais ameaçador à luz pálida da lua. No limite da floresta, Marta teve a sensação de que algo a observava. Uma presença invisível, mas palpável, que a fez hesitar por um momento antes de entrar entre as árvores. O caminho era estreito e tortuoso, mas ela continuou, com Eduardo logo atrás, chamando desesperadamente pelos nomes das crianças. A floresta parecia viva, as sombras se movendo de forma estranha, acompanhando cada passo deles. Então, ao longe, uma risada suave e familiar cortou o silêncio. Marta parou bruscamente, segurando o braço de Eduardo com força. Eles seguiram o som e seus olhos se ajustaram à escuridão crescente, até que viram as silhuetas das crianças. João e Clara estavam parados, lado a lado, em uma pequena clareira iluminada apenas pela luz da lua que atravessava o dossel das árvores. Havia algo inquietante na postura deles, algo que Marta não conseguia identificar. Ela correu até eles, aliviada, mas algo na expressão das crianças a fez parar no meio do caminho. Os olhos deles pareciam estranhamente distantes, vazios, como se não a reconhecessem. Eduardo parou ao seu lado, também hesitante. João e Clara não se meseram, apenas os observavam, imóveis e em silêncio. O silêncio da floresta era absoluto, quase como se o próprio tempo tivesse parado. "Vamos para casa, por favor", disse Marta, tentando manter a calma, mas as crianças apenas se viraram lentamente e começaram a caminhar de volta para a floresta, sem dizer uma palavra. Marta gritou, mas a única resposta foi o farfalhar das folhas ao vento. Ela seguiu as crianças, que se moviam como se fossem atraídas por algo nas profundezas da floresta. Marta e Eduardo seguiram João e Clara até o coração da floresta. Cada passo parecia levá-los mais para longe da segurança da casa, e a floresta ficava mais densa, com árvores retorcidas que pareciam formar um túnel natural. O ar estava mais frio, e a sensação de ser observado se intensificava, como se as sombras ao redor os acompanhassem. João e Clara finalmente pararam diante de uma árvore imensa e antiga, coberta de musgo e com raízes grossas que se espalhavam pelo chão. O silêncio era tão profundo que Marta quase podia ouvir sua própria respiração acelerada. Ela deu um passo à frente,
tentando chamar os filhos de volta, mas, de repente, algo mudou. A lua se ocultou atrás de nuvens densas. E a clareira mergulhou em uma escuridão total. Quando a luz da lua voltou, Marta percebeu que João e Clara não estavam mais diante dela. No lugar onde estavam, surgiram duas figuras que se assemelhavam a eles, mas eram diferentes. Os olhos, agora negros como a noite, brilhavam com uma malícia inumana. Marta deu um passo para trás, aterrorizada, enquanto Eduardo, em choque, se ajoelhava no chão, incapaz de acreditar no que via. "Quem são vocês?" gritou Marta, mas as figuras não responderam. Apenas sorriram, um sorriso frio e vazio. Marta percebeu, horrorizada, que seus verdadeiros filhos não estavam mais lá. Ela tentou se aproximar, mas as figuras se afastaram, desaparecendo nas sombras da floresta, deixando apenas um silêncio perturbador para trás. Ela sabia, no fundo do coração, que João e Clara tinham sido levados, trocados por essas cópias distorcidas. A floresta, um local de antigos segredos e trocas sombrias, havia tomado o que era dela, e Marta entendeu que não tinha escolha. Sem olhar para trás, ela correu, deixando Eduardo caído e paralisado, e adentrou a floresta em busca dos verdadeiros filhos, sabendo que talvez nunca voltasse. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.